E só o problema disso, que escovar o dente é uma tarefa bastante simples. Economizar dinheiro é uma tarefa provavelmente bem mais complexa que isso. Se realmente as pessoas são racionais. Porque todo mundo pensa, não, tô tomando essa decisão do ponto de vista racional. Mas, de fato, as decisões são tomadas racionalmente? No fim, é uma grande ilusão, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: a ilusão é o primeiro dos prazeres. E todos nós acabamos Muito criando, boa. às vezes, nessa questão de tipo, não, eu sou super racional, eu que tomo as minhas decisões, inclusive de investimento. Tem vários estudos mostrando o quanto várias variáveis que nada racionais são, influenciam na tomada de decisão. Então, infelizmente, não é que nós somos irracionais. Irracional é o cachorro que vai só responder por estímulos de padronização e condicionamento. Então, nós não somos racionais, mas nós temos racionalidade limitada. E isso, o que isso significa? Que nós sempre vamos, por vezes, fazer atalhos, não vamos tomar as decisões exatamente da maneira que seria a mais racional, porque por trás vai ter emoções, vão ter heurísticas, vieses que vão estar influenciando. E aí a gente entra em vários outros aspectos que levam a essa irracionalidade, que sempre, se a gente usa na academia, porque a gente que vem da academia, né, João? A gente fica com aquelas restrições. Eu não posso dizer irracional, porque se eu disser irracional, vai vir um professor que vai dizer, Tem, já deve ter um ali agora nos comentários. Então por isso que a gente às vezes toma algum cuidado com algum vocabulário e prioriza, tipo, racionalidade limitada. Mas no final das contas, falando didaticamente, alguma irracionalidade temos, né, Exatamente. E isso é legal, porque quando a gente olha para o cérebro, quando a gente começa a revisitar a literatura científica, o que acontece dentro do cérebro que existe esse desvio, ou melhor, essa forma de pensar rápida, essa forma de pensar através desses vieses. E um princípio interessante dentro da fisiologia humana, e também visto em outros animais, é que a gente está constantemente economizando energia. A gente adora economizar energia. Sim. Então você vai ver um cachorro, um gato, na maioria do tempo ele vai passar deitado fazendo nada. A não ser que ele tenha um motivo muito claro para fazer aquilo que se ele propõe a fazer, né? Aí vai desde comer, beber água, copular, enfim, né? Tem que ter um componente motivador para isso. Então, se a gente quer economizar energia que o cérebro gasta energia, para ter uma ideia, ele gasta 25% da energia que você consome do seu metabolismo, ou seja, você come, você se alimenta, e 25% dessa energia é gasta pelo cérebro. Você não queria quanto? Uns 3% do corpo? Por aí, tem 1,5 kg mais ou menos, né? Então, do ponto de vista prático, ele é bastante eficiente pelo consumo de energia, né? Você vai ver um computador, uma inteligência artificial, ele vai gastar uma quantidade imensa de energia mesmo para computar e nem chegar perto daquilo que o cérebro humano é capaz de computar. Agora, o cérebro humano tem essa tendência, né, de economizar energia, mas também tem um outro item que é pouco discutido, que também a gente economiza tempo. Então, imagina, você precisa pensar todas as vezes que você vai escovar o dente, por exemplo. Uma decisão que já está automatizada, você aprendeu a fazer isso, então você não precisa nem imaginar e pensar. Quando você vê, você está fazendo. E só o problema disso, que escovar o dente é uma tarefa bastante simples. Economizar dinheiro é uma tarefa provavelmente bem mais complexa que isso. Talvez não, na verdade. Eu acho que as pessoas complicam mais do que de fato é. Economizar, eu acho que nem tanto. Agora, investir o dinheiro de uma Aí maneira... é mais difícil, com certeza. realmente racional, acho que é bem mais complicado devido a uma série de vieses. E enquanto você falava, Jéssica, eu lembrei da afirmação do Nietzsche, de que a razão é uma grande emoção, é o desejo de controle. Ele falava que, olha, a razão não passa de uma outra emoção, só disfarçada com outro nome. E você falou a questão dos hábitos, João. Eu sempre gosto de dar o exemplo, porque já aconteceu comigo várias vezes, da pessoa que ela tá acostumada toda semana ir dirigindo pro trabalho. Aí no fim de semana ela entra no carro pra fazer outra coisa, visitar a família, ir no restaurante. Ela vai pensando na vida, quando ela vê, ela tá em frente ao trabalho. Ele adora falar isso porque ele já fez isso diversas vezes. E farei outras tantas, entendeu? Ô Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, enquanto você tá lá dirigindo o carro, o que você tá fazendo, velho? Onde é que você tá? Onde é que tá a tua mente? Onde é que tá a tua consciência? Às vezes eu boto, sei lá, um podcast ou uma música, mas às vezes eu tô pensando em alguma coisa, eu nem sei o que tá acontecendo, e quando eu vejo, eu tô parado em frente ao grupo primo. É isso aí, legal. Porque o que acontece, geralmente nesses... É perigoso, eu acho isso, não é mesmo? E com capochos de sangue, também não sei o que acontece. Já Uma aconteceu umas vezes. Mas esse era um caminho habitual Padrão. seu? Era padrão? Era habitual, por isso que eu digo, pro trabalho é o habitual. Então, quando eu desliguei meu cérebro, ele automaticamente, como é hábito, ele poupa energia, ele me trouxe até aqui, sendo que não era pra vir pra cá. Tá. Então, eu queria saber como que esses atalhos mentais, porque, por exemplo, no hábito eu entendo, você não quer gastar muita energia pra amarrar o sapato, pra escovar o dente, Sim. mas como é que eles apareceram em outras áreas da vida e influenciam a maneira como a gente usa o dinheiro? Como é que foi o desenvolvimento desses viéses cognitivos ao longo do tempo? Porque eu entendo que se chegaram até aqui, foi pra ajudar a gente em algum período. Sim. Isso é maravilhoso, porque daí a gente entra num tema que é a evolução, né? Ou seja, a nossa espécie, ao longo de milhares, milhões de anos, né? Os nossos antepassados, eles se organizavam num sistema completamente
completamente diferente daquilo que é hoje. Hoje nós vivemos nessa selva de pedra, tem um monte de coisa, um monte de informação. Mas nem sempre foi assim. Imagina que nós lá... Eu sempre fico imaginando a gente morando no meio do mato, no meio da savana, mais ou menos há 50 mil anos atrás. Porque 50 mil anos atrás, o nosso cérebro era basicamente igual àquilo que a gente tem hoje. Talvez um pouco diferente. Mas o funcionamento dele era muito próximo. Só que o cérebro ficava fazendo naquele período, né? Na maioria do tempo, procurando comida, procurando água, procurando parceiro sexual, esse tipo de coisa. E principalmente segurança, né? Acho que abrigo também. Agora, mas outra parte do tempo, provavelmente, o que a gente ficava fazendo também é descansando. É economizando energia. Talvez sentado na beira de uma árvore, na beira da nossa caverna lá, economizando energia, mais ou menos como um gato, um cachorro faz. Hoje, a gente tem uma tendência a ficar procurando coisas, né? A fazer. A gente lida um pouco mal com o tédio. Mas a ideia, a proposta, quando a gente tem algum tipo de atalho de tomada de decisão ou de comportamento que a gente faz, é pra gente sobreviver. Então, há 50 mil anos atrás, quando você precisava tomar uma decisão de correr ou não de um leão, você não podia pensar muito, você simplesmente precisava fazer. Quem pensou muito não deixou descendentes. Exatamente, exatamente. Ele não teve a oportunidade de sobreviver e levar a sua prole adiante. O problema disso tudo é que no mundo atual, isso é incompatível, porque todas as decisões, ou pelo menos a maioria das nossas decisões, elas não podem ser automatizadas. Elas precisam ter um nível maior de consciência pra gente lidar com as adversidades da nossa vida. E um ponto importante, talvez a gente possa entrar mais pra frente, que é a crise atencional que a gente vive atualmente. Porque, veja, como a própria Jéssica falou, o nosso cérebro tem recursos limitados. E um dos recursos mais limitados que a gente vê hoje é a atenção. Isso tanto nas redes sociais, eu acho que é uma disputa grande, né? Muito estímulo. Pela atenção, coisa que, obviamente, há 40, 50 mil anos atrás, a gente não tinha nenhum problema nisso. A gente precisava prestar atenção na selva, ou melhor, naquele ambiente que, razoavelmente, não tinham tantos estímulos assim, ou pelo menos não como a gente tem hoje. Antes, só voltando no assunto do controle, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Como a gente busca controle, né? Tem um estudo muito interessante que eles manipulam a percepção de controle. Então, é um joguinho, tipo, pensa num quadradinho cheio de bolinhas. Aí, essas bolinhas tu olha e tu não consegue... A pessoa tem que dizer quantas bolinhas tem ali. Só que, obviamente, em 15 segundos eu não vou conseguir contar, então eu vou precisar chutar. E aí, eles manipulavam. Para algumas pessoas, eles diziam, essa acertou. Para outras pessoas, elas diziam, essa errou. Quem disse que tinha mais acertos, tinha uma melhor sensação no final do experimento. O simples fato de ter manipulado, ela sentir que estava no controle. E isso envolve também tomada de decisão. Se nós sentimos que nós estamos no controle, a gente consegue se sentir melhor, mais né? confiante. Mais confiante. Eu adorei essa palavra que você falou, sentir. E é geralmente isso que a gente ouve no consultório. No consultório de psicologia, né? Quando a gente está atendendo um paciente. Não, mas eu senti que eu deveria tomar essa decisão. Eu senti. Então a gente usa muito as nossas emoções para tomar decisões, para fazer avaliações. E isso, por um lado, você vai estar ativando aquela tomada de decisão mais rápida, né? Que é mais instintiva, que é mais natural, que foi herdada aí ao longo da evolução humana. Quando a gente quer tomar uma decisão um pouco mais elaborada, mais complexa, fazer um planejamento, a gente vai precisar entender que a gente está sentindo aquela emoção e talvez aguardar um pouco para que essa emoção baixe, diminua essa intensidade, para a gente tomar uma decisão mais assertiva. E esse é o grande problema, porque a gente precisa ensinar as pessoas a fazer isso. E a gente está indo contra milhões de anos de evolução. Então é uma luta constante contra a gente mesmo e com todos os as pessoas que vieram antes da gente, para que a gente consiga dizer assim, peraí, seres primitivos que estão dentro da gente, dá uma acalmada aí, vamos relaxar, vou fazer uma respiração, vou ativar o sistema 2. Meu sistema 2 aqui, a minha capacidade de tomar uma decisão mais complexa, fazer um planejamento, e a gente pode entrar talvez nas funções executivas em algum momento, para que a gente consiga tomar uma decisão mais elaborada, principalmente para avaliar o que pode ou não acontecer no futuro. Projetar, né? Exatamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E a gente lida muito mal com a incerteza. Então, quando você fala de controle, a gente está tentando lidar com essa incerteza constante, que é a vida. A vida, um dia que a gente vai estar daqui a 10 minutos, talvez a gente tenha algum planejamento, alguma ideia, mas Espero a certeza aqui, sobre no isso... caso, né? Exatamente. Mas a certeza a gente não tem. Não, eu falo até que um dos motivos para poupar dinheiro é a incerteza quanto ao futuro. Se eu tivesse certeza de cada minuto no futuro, eu poderia gastar tudo, porque eu sei, não, daqui a 10 minutos eu ganho mais dinheiro. Então, eu poupo por quê? Porque geralmente eu não sei o que de fato vai acontecer.